Vamos ficar com o resumo desta quinta-feira, 25 de fevereiro, da novela Laços de Família. Mas antes de eu te contar tudo o que vai acontecer, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Glória pergunta à Alma que ela não entendeu uma coisa. Você sempre me disse que Leopoldo, teu primeiro marido, nunca quis ter filhos. Era mentira? Alma diz que o pai dos gêmeos que ela teve era o cunhado dela. Edu ouve e fica chocado. O pai do Edu e da Estela? Glória e Alma veem Edu. Edu entra no quarto e pergunta o que foi que ela disse. Edu, o que você tá fazendo aqui? Que história é essa, tia, que eu acabei de ouvir? Não me faz de idiota. Calma, Edu, eu e a Alma estávamos conversando e era assunto de mulheres. Eu ouvi muito bem, Glória. Que história é essa de filhos do meu pai, tia? Edu, eu não posso acreditar que você deu para estar ouvindo atrás das portas. Edu diz que ele não pode acreditar que ela vai querer continuar fazendo ele de idiota. Eu ouvi o que você falou, eu quero que você me explique. Glória diz outra hora, Edu. Isso é um assunto do passado. Sua tia tá nervosa, ela ainda tá muito abalada com toda essa história do Danilo. Glória, você me dá licença, por favor? Pode ir, Glória. Pode ir. Eu preciso conversar com o Edu. Tudo bem, mas vocês dois se controlem. Cíntia diz a Pedro que ela tá confusa. Uma coisa é não se ter compromisso, mas ser a única primeira. Outra coisa é não se ter compromisso e ser a segunda opção. Eu não sei se eu quero isso pra mim, Pedro. Cíntia diz que eles vão ficar assim por enquanto. Alma diz a Edu que os filhos gêmeos que ela teve eram filhos do pai dele. Quando foi isso, tia? Foi antes de você nascer. Edu pergunta se a mãe dele sabia. Ela soube depois. Ah, Edu, quando eu conheci o seu pai, eu me apaixonei por ele. Eu me envolvi, nós ficamos um tempo juntos. Aí eu engravidei, mas nós perdemos os filhos, os gêmeos. Eles morreram com 20 dias. Nós sofremos muito e logo depois nós nos separamos. E aí ele começou a se interessar pela sua mãe. Foi isso, Edu, não houve traição, não houve infidelidade, não houve nada disso, nada do que você está pensando. Eles se apaixonaram e se casaram. Foi tudo muito rápido. Eu vi que ele amava sua mãe e por isso também nós duas ficamos com uma relação muito difícil. Foi muito difícil para ela me aceitar por perto. Foi só isso. Quer dizer que esse sonho que eu tive com você discutindo com a minha mãe não era sonho, eram lembranças. Alma diz que a mãe dele tinha um temperamento muito forte, muito pior do que o dela, desde criança. Foi difícil a vida inteira ela acreditar que o seu pai gostava dela, não de mim. Você e o meu pai, vocês continuaram a... Não, não, de jeito nenhum. Não, eu juro que não, Edu. Eu sofri muito porque eu fui muito apaixonada pelo seu pai, mas eu tirei o meu time de campo, como dizem. Pouco depois eu me casei com Leopoldo, meu primeiro marido, e foi só isso. Tia, você devia ter me contado isso antes. Ah, isso não era uma história digna de se contar. Edu conta para Estela o que ele ficou sabendo sobre Alma. Estela diz que isso assusta ela. A tia tá sofrendo de verdade. Helena diz a Ivete que ela tá sentindo tanta saudade do Miguel. Eu sinto falta dele, de saber o que ele tá fazendo, da voz dele. Isso é amor, minha amiga. Por enquanto, não é a hora de pensar nisso, Helena. Um dia você vai ter oportunidade de explicar tudo isso para ele. O que me preocupa agora é saber o que você vai fazer em relação ao Pedro, porque daqui a pouco essa barriga vai começar a crescer, né, minha amiga? E aí? Aí que eu vou ter que explicar muita coisa para muita gente. Estela abraça a Alma e dá apoio a ela. Romeu diz a Cíntia que ele não perdeu as esperanças. Ela disfarça e pede a conta do estabelecimento que eles estão. Pedro diz a Cíntia que quando ele está com ela, ele não pensa em mais ninguém. Nesse momento eu sou o homem mais fiel do mundo. Uma de cada vez, né? Não é isso, você não entendeu. Eu quero te dizer que quando eu estou com você, eu só penso em você. Quero que isso fique bem claro. Você não é uma substituta de ninguém. Você é única, a única do seu jeito. Eu gosto do seu jeito, Cíntia, do seu jeito que você me beija, do jeito que você me toca, do jeito que você fala comigo e não procuro isso em nenhuma outra mulher.
Só com você é assim, desse jeito, desse nosso jeito. Simone vê Capitu chorando e pergunta o que foi. E Capitu diz que ela tá cheia, tá saturada disso tudo. Eu não consigo esquecer o Fred, Simone. Você precisava ver ele falando pra mim que me amava, que ele queria ficar comigo. Ele falou assim com tanta verdade, sabe? Com tanta intensidade. E eu aqui vivendo como uma boneca de luxo do Orlando, pra ele usar e abusar. Droga de vida, droga de vida. Esquece esse amor, não vai levar você a lugar nenhum. Você precisa esquecer. O Orlando já ficou desconfiado. Se ele descobre alguma coisa, mulher, você tá ferrada. Você tem que aguentar até você conseguir alguma coisa, até você ter alguma segurança. Pensa um pouco, mulher, raciocina. Você é jovem ainda, vai ter a vida inteira pela frente para poder viver com quem você quiser, para se apaixonar por quem você quiser. A sensação que eu tenho é que eu nunca vou conseguir viver uma história de amor com ninguém. Desculpa, amiga, mas eu também tenho essa sensação. Helena diz a Fred que ela vai aproveitar que a Clara não está porque ela quer ter uma conversa com ele. Fred pergunta se é alguma coisa com a Camila. É sobre a tua irmã que eu quero falar. O que foi que aconteceu com a Camila, mãe? Não aconteceu nada. Eu quero falar sobre o pai da Camila. Como sobre o pai da Camila? Sobre o meu pai, você quer dizer? Não, sobre o pai da Camila. Como assim? Fred, você e a Camila não são filhos do mesmo pai. Como é que é, mãe? A Camila é a tua irmã, não por parte de pai. Fred diz não, não. A Camila é filha do Pedro. O que você está dizendo, mãe? O que você ouviu? A Camila é filha do Pedro. Fred, você sabe que eu e o Pedro namoramos desde criança, quando nós morávamos na fazenda. Você tinha 3 anos quando eu me separei do teu pai e voltei para a fazenda. Aí eu reencontrei o Pedro, nós voltamos a namorar e aconteceu. Eu acreditava que nós podíamos viver todo aquele amor que nós sentimos um pelo outro. E aquele amor de adolescência falou mais alto, eu engravidei. Aí o Pedro saiu para comprar uns cavalos e não voltou mais, não deu mais notícias. O meu pai, quando soube que eu estava grávida, me expulsou da fazenda. Aí eu estava grávida da Camila, eu me vi desesperada, eu voltei para o Rio. Teu pai me procurou, querendo voltar. Eu contei o que tinha acontecido, ele aceitou. Ele assumiu a Camila como se fosse filha dele. Ele só me pediu uma coisa, que eu não contasse nunca para ninguém que ela não era filha dele. Ele amava a Camila como se fosse pai dela, e não queria que ela pensasse ao contrário. Nós vivemos juntos mais de 2 anos, até ele morrer. Eu achei que eu devia respeitar a memória dele para Camila, por isso eu nunca falei nada. Fred pergunta, por que, mãe? A Camila sempre foi muito ligada a esse pai que ela nunca conheceu. Por que você não contou que era o Pedro? Por que o Pedro também não contou nada? O Pedro não sabe que é pai dela. Não sabe como. Que maluquice é essa? Por que tantas mentiras? Eu preferia assim, Fred. Eu esperei 20 anos pelo Pedro e ele não apareceu. Aí a vida foi passando, a vida foi tomando seu rumo e eu deixei as coisas como estavam. Eu sofri muito naquela época. Meu pai não entendeu a minha gravidez e me expulsou da fazenda. Eu voltei para o Rio com 2 filhos na mão, para criar. É claro que o teu pai assumiu a Camila, mas ele era um homem muito difícil. Vivia metido em confusões, em bandalheiras. Eu achei melhor deixar as coisas como estavam. Foi por isso que você ficou todos esses anos sem falar com meu avô. Helena diz que foi. Foi por isso que ele me chamou antes de morrer. Ele queria pedir perdão, queria que eu o perdoasse. Você sabia esse tempo todo que a possibilidade de eu ser compatível com a Camila era mínima. Helena diz que ela sabia. E não contou nada, mãe. Eu não podia contar a Fred, não com a tua irmã daquele jeito, eu não podia contar. Então por que tá me contando isso agora? Olha, eu ia guardar esse segredo para sempre. Mas agora existe uma possibilidade de salvar a tua irmã, por isso eu tô contando a verdade. Fred pergunta como assim? Eu tô grávida, Fred. Eu vou ter um filho do Pedro para salvar a minha filha. Que história doida é essa, mãe? Você grávida do Pedro? Grávida, filho, e eu dou graças a Deus todos os dias por essa bênção recebida. Foi como eu te expliquei, esse bebê pode ser compatível. O Pedro sabe que você tá grávida? Helena diz que não. Eu vou ter que contar para ele, mas antes eu queria contar para você.
Esse filho vai salvar a vida da Camila, e é isso que importa. Me perdoa, meu filho, por ter mentido esse tempo todo. Fred e Helena se abraçam.